Davi era um homem segundo o coração de Deus, conhecido por sua fé, coragem e liderança. Ele havia sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, e sob seu governo a nação prosperou como nunca antes. Com vitórias militares e um reino unificado, sua reputação crescia entre os povos. No entanto, mesmo um homem tão grandioso pode sucumbir às tentações, e foi em um momento de descuido que Davi cometeu o erro que marcaria sua vida para sempre. Enquanto seus exércitos lutavam nas batalhas, Davi, diferentemente de outros momentos, escolheu permanecer em Jerusalém. Uma noite, ao caminhar pelo terraço de seu palácio, ele avistou algo que prenderia sua atenção de forma inesperada. Lá embaixo, Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais fiéis, banhava-se. A beleza dela o consumiu e um desejo perigoso se formou em seu coração. Em vez de resistir à tentação, Davi ordenou que seus servos a trouxessem ao palácio. O que se seguiu foi um ato impulsivo e pecaminoso. Davi, o rei que outrora havia derrotado gigantes e conduzido seu povo com justiça, agora se via envolvido em um adultério. Naquele momento, ele ignorou suas responsabilidades e, cegado pelo desejo, desconsiderou as consequências que viriam. A relação com Batseba parecia um segredo bem guardado, mas Davi ainda não sabia que essa escolha traria uma sucessão de tragédias. Após algum tempo, Davi recebeu uma notícia inesperada que trouxe à tona as consequências de sua ação. Batseba estava grávida. Esse fato lançou o rei em um turbilhão de preocupações. Como um líder respeitado, a revelação desse pecado poderia manchar sua reputação e abalar sua autoridade perante o povo. Davi, então, começou a elaborar um plano para encobrir o erro que havia cometido. Seu primeiro passo foi chamar Urias, o marido de Batseba, de volta da frente de batalha, com a intenção de criar uma falsa normalidade. Davi recebeu Urias com cordialidade e tentou persuadi-lo a ir para casa e passar a noite com sua esposa. Se ele fizesse isso, acreditaria que a criança seria sua, e o rei escaparia das consequências imediatas de seu pecado. No entanto, Urias era um soldado leal e de caráter firme. Ele recusou a oferta de Davi, dizendo que não poderia se permitir o conforto de sua casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. A nobreza de Urias apenas intensificava o peso da culpa de Davi. Frustrado com a recusa de Urias, Davi precisou recorrer a uma medida ainda mais desesperada. Ele escreveu uma carta para Joabe, o comandante do exército, ordenando que colocasse Urias na linha de frente, onde a batalha fosse mais feroz, e então recuasse, deixando-o vulnerável à morte. O plano era cruel, mas Davi acreditava que, com a morte de Urias, seu pecado estaria finalmente encoberto. Urias foi morto em combate, e Davi tomou Batseba como esposa, acreditando que o problema havia sido resolvido. Contudo, o pecado de Davi não estava oculto aos olhos de Deus, e as consequências ainda o alcançariam. Davi acreditava que tudo estava resolvido. O pecado havia sido encoberto, Urias estava morto, e Batseba agora era sua esposa. No entanto, o que ele não sabia era que seus atos não haviam passado despercebidos por Deus. O Senhor, profundamente desapontado com Davi, enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã não foi direto em sua acusação, mas escolheu abordar Davi por meio de uma parábola, a fim de fazer o rei enxergar a gravidade de sua transgressão. Natã contou a história de dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía um grande número de ovelhas e gado, enquanto o pobre tinha apenas uma pequena ovelha, que ele amava como uma filha. Um dia, o homem rico recebeu um visitante e, em vez de usar uma de suas próprias ovelhas para preparar a refeição, tomou a ovelha do homem pobre e a serviu ao hóspede. Ao ouvir essa história, Davi ficou furioso.
Sua justiça e senso de moralidade despertaram, e ele declarou com indignação que o homem rico merecia morrer por sua crueldade e egoísmo. Foi então que Natã revelou a verdade com uma frase que ecoaria na alma de Davi: "Você é esse homem." De repente, o rei percebeu o quão profundamente havia falhado. Assim como o homem rico da parábola, ele havia abusado de seu poder para tomar algo precioso de outro. Davi não só havia cometido adultério, mas também orquestrado a morte de um homem inocente para esconder seu pecado. Nesse momento de revelação, o peso de suas ações caiu sobre ele com força total, e Davi começou a compreender a profundidade de seu erro diante de Deus. O choque da revelação de Natã deixou Davi arrasado. Tudo que ele havia tentado encobrir, todo o peso de suas ações, finalmente o atingiu em cheio. O rei, que sempre buscara caminhar de acordo com os preceitos de Deus, agora percebia a gravidade de sua traição. O arrependimento começou a consumir sua alma. Ele não tentou se justificar, não procurou desculpas para seus atos. Em vez disso, ele reconheceu sua falha e sua total dependência da misericórdia divina. Esse foi o ponto de virada em sua vida. Davi se voltou a Deus com um coração completamente quebrantado. Ele sabia que não havia como desfazer o que havia feito, mas podia buscar o perdão divino. No Salmo 51, Davi expressou seu arrependimento sincero, clamando: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões." Ele não pediu apenas que Deus o perdoasse, mas que o purificasse de sua maldade, criando nele um coração puro e renovando um espírito reto. Davi compreendeu que seu pecado não foi apenas contra Batseba ou Urias, mas principalmente contra Deus. Ele sentiu profundamente a ofensa que havia causado ao Senhor, o mesmo Deus que o havia escolhido, abençoado e guiado até o trono de Israel. Nesse momento de profunda humildade e arrependimento, Davi demonstrou um dos traços mais marcantes de seu caráter: a capacidade de reconhecer seus erros e buscar reconciliação com Deus. Embora as consequências de suas ações ainda fossem inevitáveis, ele sabia que sua alma havia sido restaurada pela graça divina. Mesmo com o arrependimento sincero de Davi e o perdão de Deus, as consequências de suas ações ainda precisavam ser enfrentadas. Natã, ao confrontar Davi, havia proferido um julgamento divino. O filho que ele havia gerado com Batseba não sobreviveria. A notícia atingiu Davi profundamente. Embora ele soubesse que Deus o havia perdoado, o peso das consequências de seu pecado era algo que ele não poderia evitar. O que se seguiu foi um período de intensa tristeza e súplica. Davi jejuou e orou fervorosamente pela vida de seu filho. Dia após dia, ele se prostrou diante de Deus, implorando por misericórdia. O rei estava disposto a fazer qualquer coisa para que a criança sobrevivesse. Mesmo seus servos e conselheiros ficaram comovidos com a devoção e o desespero de Davi. No entanto, apesar de toda a sua penitência e clamor, a sentença de Deus se cumpriu. Após 7 dias de agonia, o bebê faleceu. A dor de Davi foi profunda, mas sua resposta diante da morte do filho foi surpreendente. Ao receber a notícia de que a criança havia morrido, Davi se levantou, lavou-se, trocou suas roupas e foi ao templo para adorar a Deus. Seus servos, perplexos, perguntaram por que ele estava agindo de forma tão tranquila após a morte do filho. Davi respondeu com uma sabedoria que revelava seu entendimento das consequências divinas. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, pensando: quem sabe o Senhor terá misericórdia de mim e deixará o menino viver. Mas agora que ele morreu, por que deveria continuar jejuando? Poderei eu trazê-lo de volta? Sua aceitação do juízo de Deus mostrou um Davi mais maduro espiritualmente
que havia aprendido através do sofrimento a confiar plenamente nos planos divinos. Após a morte de seu filho, Davi poderia ter se afundado em desespero, mas, ao contrário, ele escolheu se aproximar ainda mais de Deus. A perda que havia experimentado não quebrou sua fé, pelo contrário, a reforçou. Ao adorar o Senhor após a tragédia, Davi demonstrou uma profunda confiança na soberania divina. Ele reconheceu que, embora houvesse dor e tristeza, Deus ainda era digno de adoração e sua graça permanecia presente. Esse gesto marcou um ponto crucial em sua jornada de restauração espiritual. Com o tempo, Davi começou a perceber que, apesar das duras consequências, Deus ainda estava trabalhando em sua vida. O arrependimento que havia demonstrado e a aceitação das consequências mostraram que seu coração havia sido transformado. Agora, mais do que nunca, ele dependia da misericórdia de Deus, e essa dependência renovava sua fé. Davi começou a retomar suas responsabilidades como rei, mas com um espírito mais humilde e consciente do peso de suas decisões. Essa renovação de fé também o ajudou a enxergar que a graça de Deus não havia sido retirada dele. Embora tivesse caído profundamente em pecado, o amor de Deus continuava presente, guiando-o através da dor e das consequências. Essa percepção deu a Davi a força para seguir em frente, sabendo que, apesar de suas falhas, ele ainda podia confiar em Deus para liderar e restaurar seu reino. A jornada de redenção de Davi não era apenas sobre buscar perdão, mas sobre reconstruir sua vida e sua fé a partir das cinzas de seus erros. A vida de Davi e Batseba continuou a se desenrolar com um novo começo após as tragédias que enfrentaram. O amor e a confiança em Deus, mesmo em meio à dor, deram espaço para uma nova esperança. Alguns meses depois da morte de seu primeiro filho, Batseba concebeu novamente, e Deus abençoou a nova gravidez com uma promessa de esperança e redenção. O filho que nasceu foi nomeado Salomão, um nome que significa paz. Este evento foi um sinal de que, mesmo após o sofrimento, Deus ainda podia trazer bênçãos e restauração. Salomão não era apenas um consolo para Davi e Batseba, mas também um símbolo da renovação divina. Deus havia escolhido Salomão para ser o próximo rei de Israel, e a promessa de uma nova era de paz e prosperidade estava associada a ele. Davi compreendeu que, apesar de suas falhas, Deus ainda tinha planos maravilhosos para sua família e para o reino. A chegada de Salomão representava um novo capítulo na história de Israel, marcado por uma promessa de estabilidade e prosperidade. O relacionamento entre Davi e Batseba se fortaleceu após a perda e a redenção, e Salomão foi criado em um ambiente de fé renovada. A presença de Salomão não apenas trouxe alegria a Davi, mas também renovou sua esperança no futuro. O rei sabia que, embora as consequências de seus pecados ainda fossem um lembrete constante de sua humanidade, Deus estava operando na história de Israel através de seu filho. A transição de Davi para Salomão simbolizava a continuidade da aliança de Deus com o seu povo e a capacidade divina de transformar tragédia em bênção. Com o passar dos anos, Davi olhou para trás em sua vida e refletiu sobre os altos e baixos que havia enfrentado. A jornada de arrependimento e redenção, marcada por suas falhas e a subsequente restauração, era uma parte fundamental de sua história. A experiência não apenas moldou seu caráter, mas também serviu como uma lição profunda sobre a graça e a justiça de Deus. Através de seus erros e da transformação que se seguiu, Davi compreendeu que o perdão divino é capaz de superar as falhas humanas mais profundas. Davi continuou a governar Israel com um novo entendimento sobre o peso de suas responsabilidades. Ele sabia que, mesmo com sua posição de poder, sua verdadeira força vinha de sua relação com Deus.
Através das dificuldades que enfrentou, Davi aprendeu a confiar na providência divina e a aceitar as consequências de suas ações com humildade. A perda de seu filho e a subsequentemente bênção de Salomão eram provas visíveis de que Deus estava operando na vida de seu povo, transformando a dor em esperança e renovação. O legado de Davi, portanto, é um testemunho de que ninguém está além da redenção e da misericórdia de Deus. Sua vida não foi perfeita, mas a sinceridade de seu arrependimento e a sua fé renovada mostraram que, mesmo diante das mais duras provações, a graça divina pode restaurar e transformar. Davi se tornou um símbolo de como Deus pode usar até mesmo nossos maiores erros para cumprir seus propósitos e trazer novas oportunidades de bênçãos. O rei entendeu que, apesar de suas falhas, o amor e a fidelidade de Deus permanecem inabaláveis. Assim, ao olhar para sua vida e o impacto de suas escolhas, Davi encontrou consolo na certeza de que, através do arrependimento e da fé, ele havia encontrado a verdadeira redenção. Ele sabia que sua história servia como um poderoso lembrete de que, independentemente de nossos erros, a graça de Deus sempre nos oferece uma nova chance para recomeçar.